Boa tarde! Hoje é dia 5 de maio de 2021. Sou o professor Ricardo Pássaro Henke. Estou com meus alunos do 7º ano da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, da cidade de Guapiara. Nós somos os alunos da escola, já falei, né? Agora vou falar os alunos que estão ao vivo comigo aqui pelo Centro de Mídias. Eles estão na segurança da casa deles, que nós estamos ainda nas aulas remotas. É o aluno Enzo Gabriel, a aluna Evelyn, o aluno Jason, a aluna Giovana, o aluno Igor e a aluna Júlia. Então, eles estão na casa dele, eu estou na minha casa, estou transmitindo essa aula pelo notebook e estou gravando essa aula para que posteriormente eu coloque no YouTube, para que os demais alunos que não estão presentes por algum motivo possam assistir essa aula. E outros alunos que a gente ficou sabendo que está assistindo aí, possam também assistir, né, que são de outros lugares. Se você não é meu aluno, é de outro lugar, está assistindo essa aula e gosta das nossas aulas, por favor, comente aí, diga de onde você é, qual é o seu nome, para a gente mandar uma saudação aí para vocês, porque a gente gosta de saber até onde que chega as nossas aulas, né? Então, fica aí o nosso recado. Se não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, comente as nossas aulas, mesmo que seja crítica, né? Porque as críticas também são bem-vindas, porque a gente vai tentar melhorar com as críticas, né? Só não vá fazer crítica que é só resposta. Esse tipo de crítica a gente já recebeu, mas o objetivo nosso aqui é ensinar, não passar só a resposta, tudo bem? Então, essa crítica a gente já recebeu, mas a gente acabou descartando, porque o objetivo nosso é ensinar, não só passar a resposta. Então, vamos lá. Currículo em Ação, 7º ano, volume 1, Situação Aprendizagem 1, parte 8. Acho que hoje nós terminamos essa Situação Aprendizagem 1, hein? Parte 8. Material esse fornecido pelo governo do estado de São Paulo. Vamos dar continuidade. Página 126 tem o prefácio da apostila onde fala sobre a situação aprendizagem 1. Vamos resolver e elaborar situações e problemas com números naturais envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, certo? Lá na página 126 não tem isso daqui, mas eu gosto sempre de falar qual é a habilidade que nós estamos estudando. A habilidade é EF07MA01, resolver e elaborar situações, problema com números naturais envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas, sem aplicação de algoritmos. Objetos de conhecimento múltiplos e divisores de um número natural. Então vamos lá. Vamos lembrar, no caso relembrar, o último exercício que nós fizemos na aula de ontem. Em uma escola há 240 alunos no 7º ano. 288 alunos no 8º ano e 120 alunos no 9º ano. Haverá uma semana cultural em que todos os alunos serão distribuídos em equipes com a mesma quantidade de alunos, sem que se misturem os alunos de anos diferentes. Qual será o número máximo? Qual será o número máximo de alunos que pode haver em cada equipe nessas condições? Então, qual é a estratégia aqui? Achar todos os divisores de 240, achar todos os divisores de 288 e achar todos os divisores de 120. Professor, como que eu acho todos os divisores de 240? Você pode fazer aquela estratégia lá de ficar 240, dá para dividir por 1. Todos os números é divisível por 1, então 1 é divisor.
240 dá para dividir por 2, dá 120. Então, tanto o 2 quanto o 120 é divisor de 240. 240 dá para ir testando. Eu acho muito trabalhoso. Outro jeito de fazer é aquele da fatoração, que nós já vimos em aulas anteriores. Ah, professor, mas eu não lembro. Tá no YouTube. Lembra que a gente fazia 240? Fazia a fatoração por números primos. Divide por 2 dá 120. Divide por 2 dá 60. Divide por 2 dá 30. Continua dividindo. Por 2 dá 15. Professor, não dá para dividir por 2 mais. Então, eu vou dividir pelo próximo número primo. É 3. Vai dar 5. Ah, não dá para dividir mais por 3. Agora eu vou dividir por 5. Dá 1. Pronto. Isso aqui é fatoração. Agora eu vou achar os números divisores de 240. Então, o primeiro número divisor de 240 é o número 1. Daí se faz aquela tática lá. Eu gosto de fazer um círculo. Faz um círculo em volta do 2. Você vai multiplicar todos os números acima do 2 e vai escrever na frente dele quem é o resultado. 2 vezes 1, 2. Pá. Tem mais alguém para multiplicar acima? Não. Então terminou. Agora você vai usar o de baixo, o 2 de baixo. Vai multiplicar todos os números que estão acima. Ah, 2 vezes 1, 2. Mas eu já tenho 2 aqui, professor. Posso pôr outro 2? Pode, mas vai dar muito trabalho. Depois ficar olhando 2, 2, já tenho 2. Então não repete os números que já tem. 2 vezes 1, 2. Já tenho 2, então eu não coloco de novo. 2 vezes esse 2 aqui. Ah, dá 4. Eu não tenho 4 ainda, então eu coloco o 4 aqui. Não tem mais nenhum número para cima, então eu paro aqui. Vou pegar esse outro número. 2 vezes 1 dá 2. Ah, mas o 2 já tem, professor. Cabeção. Esqueceu que não é para repetir? Então, não coloco. Eu apago. Né? Então, 2 vezes 1 já tem o 2. Então, vou usar o 3. 2 vezes... Não, aqui 3 o quê? 2 vezes 2. 4. Já tenho o 4 aqui. Não coloco ele aqui. 2 vezes 4 dá 8. O 8 não tem ainda. Então, coloquei ele ali. Agora eu vou usar esse 2 aqui. Vou multiplicar todo mundo que está para cima dele. 2 vezes 1, já tenho 2. 2 vezes 2 dá 4, já tenho 4. 2 vezes esse 4 dá 8, já tenho 8. 2 vezes o 8. Ah, 2 vezes 8 dá 16. Não tenho 16 ainda. Coloco 16 aqui. Tá? Muito bem, Enzo. É isso aí. Agora não tenho mais ninguém para multiplicar para cima. Vou pegar o próximo número, o 3. Vou multiplicar todo mundo que está para cima. 3 vezes 1, 3. Não tenho 3 ainda, então vou pôr aqui na frente agora. 3. 3 vezes 2. Ah, é o 6. O 6 não tem ainda. 6. 3 vezes o 4. 3 vezes 4 dá 12. Não tenho 12 ainda. Coloco aqui. 3 vezes o 4, eu já fiz, né? Acabei de fazer 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 8 dá 24. Não tenho 24 ainda. Coloco ele aqui. 3 vezes o 16. Quantos dá 3 vezes 16? 48. Não tenho 48 ainda. Coloco ele aqui. Pronto, acabou. Multipliquei todo mundo que estava para cima pelo 3. Agora eu vou multiplicar pelo 5. Todo mundo que está para cima, eu vou multiplicar pelo 5. 5 vezes o 1, 5. 5 vezes o 2, 10. 5 vezes o 4, 20. 5 vezes o 8, 40. 5 vezes o 16. Quantos que dá 5 vezes 16? Dá 80, né? É, 80. 5 vezes o 3 dá 15. 5 vezes o 6 dá 30. 5 vezes o 12 dá 60. 5 vezes o 24 dá 120. 5 vezes 48 dá 240. Achei todos os divisores de 240.
Agora eu coloco ele em ordem. Vocês perceberam uma coisa? Se vocês estão assistindo aula ao vivo, né, meus alunos? Mas se vocês estão assistindo pelo YouTube, quantos minutos eu levei para fazer isso? Eu levei muito tempo, hein? Eu ainda tenho que fazer, colocar em ordem ainda. Quem é o menor? É o 1. Depois é o 2. Depois é esse 3. Depois é o 4. Depois é o 6. Depois do 6. Já coloquei 1, 2, 4, 6, o 8. Depois do 8. Pulei o 5. Vocês viram como é trabalhoso? Depois do 10. Depois do 10, o 12. Vou tentar pôr em ordem. Depois do 12, o 16. Depois do 16, o 20. Depois do 20, o 24. Depois do 24, tinha o 15 aqui ainda. 15. Depois do 24 é o 30. Depois do 30 é o 40. Depois do 40 é o 48. Depois do 48 é o 60. Depois do 60 é o 80. Depois do 120. Depois do 240. Nossa Senhora! Eu fiz isso com o 240. Eu tenho que fazer com o 288 e depois com o 120. Então eu vou levar muito tempo, tá? Mas eu vou ensinar um jeito mais fácil. Olha lá. Depois que eu fiz tudo isso, né? Imagine. Depois que eu levei aí quase meia hora para fazer tudo isso, eu vou ter que olhar aqui quem é o maior divisor comum. Não é o menor. O menor é o 1. O menor é o 2, né? Que o 1 é comum em todo mundo. O menor seria o 2. Mas eu quero achar o maior. Maior. O 120 aparece aqui e aqui. Mas eu tenho que achar nos 3. Aqui não aparece 120. O 24 aparece aqui. O 24 aparece aqui. E o 24 aparece aqui. Então eu achei. É o 24. Aparece nos 3. Então eu achei. Os grupos vão ter 24 alunos. Né? O Enzo colocou em ordem ali para mim no chat lá, né? Então, eu achei, depois de meia hora, se eu fosse fazer, eu ia achar que era o 24. Agora, olha a dica que eu vou passar para vocês. Presta atenção, hein? Uma vez só, tô brincando, a gente vai fazer várias vezes. Quem for assistir pelo YouTube, dá para voltar e assistir quantas vezes achar necessário. 240, 288,120. São os 3 números que eu vou precisar achar o maior divisor comum, né? Maior divisor comum. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7 e aí vai, tem mais. Mas eu vou fazer só os 4 primeiros ali. Turminha, vou começar dividindo pelo primeiro número primo, é o 2. Então presta atenção. 240 dá para dividir por 2? Sim. Se sim, faz um risco embaixo. 240 dividido por 2 dá 120. 288 dá para dividir por 2? Sim. Faz um risco embaixo. 144. 120 dá para dividir por 2? Sim. Faz um risco embaixo. 120 dividido por 2? 60. Os 3 dividiram por 2? Sim. Faz um risco embaixo. Depois eu explico o porquê do risco. Vou tentar dividir por 2 de novo. 120 dá para dividir por 2? Sim. Faz um risco embaixo. 60. 144 dá para dividir por 2? Sim. Risquinho embaixo. 72. 60 dá para dividir por 2? Sim. Risquinho embaixo. 30. Os 3 foram divididos por 2? Sim. Risquinho embaixo. Vou tentar dividir por 2 de novo, porque um deles eu sei que dá para dividir por 2, é par. 60 dá para dividir por 2? Sim, risquinho embaixo, dá 15. 72 dá para dividir por 2? Sim, risquinho embaixo, dá 35, dá 36.
30 dá para dividir por 2? Ah, ali que eu errei. 30 dá para dividir por 2? Sim, dá 15. Aqui não é 15 não, o professor viajou na maionese ali. Quem estava no YouTube deve ter pensado, o professor viajou, mas já arrumei, tá? Quem estava pelo YouTube, já arrumei. Quem está ao vivo, já arrumei também. 60 dividido por 2 dá 30. Pronto, os 3 foram divididos por 2? Sim, risquinho embaixo, tá? Agora aqui, dá para dividir por 2 ainda? Ah, o 15 não dá, mas o 30 e o 36 dá. Então, se um der para dividir, eu continuo dividindo. 30 dá para dividir por 2? Sim, risquinho embaixo. 30 dividido por 2 dá 15. 36 dividido por 2 dá 18. Então, risquinho embaixo. Sim, risquinho embaixo. 15 dá para dividir por 2? Não, copia. 15. Os 3 foram divididos por 2? Não. Então, não põe risquinho embaixo. Algum desses números dá para dividir por 2? Sim, o 18 dá para dividir por 2. Põe aqui. 15 dá para dividir por 2? Não. Copia o 15. 18 dividido por 2 dá. Faz um risquinho embaixo. 18 dividido por 2 dá 9. 15 dá para dividir por 2? Não. Copia. Os 3 foram divididos por 2? Não. Não põe o risquinho embaixo. Acabou. Nem o 15, nem o 9, nem o 15 dá para dividir por 2. Então, não uso mais o 2. Agora eu vou usar o 3. Então, vamos lá. 15 dá para dividir por 3? Sim. Risquinho embaixo. 15 dividido por 3 dá 5. 9 dá para dividir por 3? Sim. Risquinho embaixo. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dá para dividir por 3? Sim. Risquinho embaixo. 15 dividido por 3 dá 5. Os 3 foram divididos por esse número 3? Sim. Risquinho embaixo. Ainda dá para dividir algum desses números por 3? Sim, professor. O número 3 dá para dividir por 3. Então, vamos lá. 5 dá para dividir por 3? Não. Copia o 5. 3 dá para dividir por 3? Sim. Coloca um risquinho embaixo. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 5 dá para dividir por 3? Sim. Não, não dá não. 5 não dá para dividir por 3. Então, copia. Os 3 números foram divisíveis por 3? Não. Então, não põe o risquinho embaixo. Não dá para usar mais o número 3. Então, vou usar agora o número 5. Então, vamos lá. 5 dá para dividir por 5? Sim. Risquinho embaixo. 5 dividido por 5 dá 1. 1 dá para dividir por 5? Não. Copia o número 1. 5 dá para dividir por 5? Sim. Risquinho embaixo. 5 dividido por 5 dá 1. Os 3 números foram divisíveis por 5? Não, não foram. Pronto. Terminei. Agora vem a jogada aqui, Enzo. Agora vem jogada aqui, Evelyn, Júlia. Quem mais que está na aula? Deixa eu lembrar. Enzo, Evelyn, Giovana, Igor e Júlia. Presta atenção qual é a jogada agora. Eu vou olhar só quem tem o risquinho embaixo e vou fazer uma bola em volta dele. Presta atenção. Só quem tem o risquinho embaixo eu vou fazer uma bolinha em volta dele. Tá? Presta atenção. Só quem tem o risquinho embaixo. Esses números são os únicos que eu vou prestar atenção. Tá? Vou colocar eles aqui do lado. 2, esse 2, esse 2, esse 2 e esse 3. O que eu faço com eles agora? Você vai fazer isso aqui, ó. Vai multiplicar eles todos. 2 vezes 2 dá 6. Oh, viajei na maionese, olhei lá para o outro lado. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes esse 2 vai dar 8. 8 vezes esse 3. A resposta vai ser 24.
24. Opa! O que quer dizer o 24? 24 é o maior divisor comum entre esses três números. Nossa, professor, é muito mais rápido. Sim, é muito mais rápido. Não? Percebe-se que o maior divisor comum a todos os divisores, por esse motivo, o número máximo de alunos que poderá haver em cada equipe é 24 alunos. Nossa, professor, nossa aula de revisão demorou? Demorou. Mas é muito importante a gente entender que eu posso fazer de uma maneira ou de outra maneira. Qual maneira é o mais certo de fazer, professor? A maneira que você achar mais fácil, tá bom? Não adianta eu, professor Ricardo, falar para você que essa maneira que eu fiz aqui da fatoração é a mais fácil. Se você fala, não, professor, mas eu entendo bem dessa maneira. Então você faz, por enquanto, a maneira que você acha melhor. Vai chegar um momento que você pode ser que você fale, não, eu achei agora melhor essa. Eu, por muitos anos, achei melhor essa daqui, quando eu era criança também, quando eu tinha a idade de vocês. Depois eu fui amadurecendo e fui falando, não, mas eu tô achando que é melhor isso daqui, tá? Então, tem etapas, não pule etapas, tá? Vocês façam a maneira que vocês acharem melhor. Só não vale a maneira assim, eu acho difícil, então não vou nem tentar. Essa maneira não vale, tá? O que vale é a maneira, eu vou tentar de um jeito ou de outro, mas eu vou tentar fazer até conseguir aprender, tá bom? O que não vale, é difícil, então não vou nem tentar. Combinado? Vamos então dar início à aula de hoje. Página 126, será que é isso mesmo? Página 126? Eu acho que nós estamos mais adiante na página, viu? Opa! 6.8. Numa fábrica de tecidos, algumas tiras de 90 centímetros de comprimento e outras de 75 centímetros de comprimento. Então, desculpe, me atrapalhei aqui. Numa fábrica de tecidos, sobraram algumas tiras de 90 centímetros de comprimento e outras de 75 centímetros de comprimento. O patrão solicitou a um funcionário que cortasse as tiras de tecido em partes iguais, de maior comprimento possível. Como ele resolverá essa situação? Então presta atenção. Ele quer o maior comprimento possível. Então, tanto as tiras de 90 centímetros quanto de 75 centímetros tem que estar do mesmo tamanho. Quando tiver tudo cortado, o patrão não vai saber qual era a tira de 90 centímetros e qual era a tira de 75 centímetros. Ela vai ter que estar tudo do mesmo tamanho. Então, eu tenho que achar o maior divisor comum. Então, lembrando, tem duas maneiras de fazer. Vamos fazer das duas maneiras. Primeiro, vamos achar os divisores de 90 centímetros. De 90. Então, os divisores de 90. Achando lá, fazendo a fatoração. 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Então, lá, divide por 2, dá 45. Dá para dividir por 2 de novo? Não. Então, vou usar o 3 agora. Divide por 3, dá 15. Dá para dividir por 3 de novo? Dá. Dividido por 3, 15 dividido por 3 dá 5. Dá para dividir por 3 de novo? Não. Agora eu vou usar o 5. Dividido por 5 dá 1. Pronto. Fatorei. Agora eu vou achar os divisores. Lembrando, sempre o número 1 é o primeiro divisor. Então vamos começar agora? Vou fazer um círculo em volta do 2 aqui, lembra? 2 vezes o número que está para cima. Eu só tenho o número 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Pronto, não tem mais ninguém para cima. Agora eu vou usar o próximo número, o 3. 3 vezes todos os números que estão para cima. Quem é os números que estão para cima? O 1 e o 2. 3 vezes 1, 3. 3 não tenho ainda, coloco ele aqui.
3 vezes 2, 6. O 6 eu não tenho ainda, então coloco ele aqui. Tá? Pronto, cheguei. Agora vou usar o 3 de baixo. Vou multiplicar todo mundo que está para cima. 3 vezes 1, 3. Já tenho ele, então não uso. 3 vezes 6. Não, 3 vezes 2, 6. Já tenho, então não uso. 3 vezes 3, 9. Então coloco 9 aqui. 3 vezes 6. 3 vezes 6 dá 18. Não tenho ainda. Põe ele aqui. Pronto, não tem mais ninguém para cima. Agora vou usar o 5. 5 vezes 1 dá 5. Não tenho ele ainda. 5 vezes 2 dá 10. Não tenho. Então coloco ele aqui. 5 vezes 3, 15. Não tenho. Então coloco ele aqui. 5 vezes 6 dá 30. Não tenho. Coloco ele aqui. 5 vezes 9, 45. Não tenho. Coloco ele aqui. 5 vezes 18 dá 90. Coloco ele aqui. Achei os divisores de 90. Divisores de 90 são. Vamos colocar em ordem. Olhem aí para mim se eu não vou errar a ordem. 1, 2, 3. São os primeiros. 1, 2, 3. Continuando. 1, 2, 3. Vou riscar quem eu já achei. Quem é o próximo? É o 5. 4 não é divisor. Falei que o 4 não é divisor e escrevi o 4. Eita, variando já o professor. Dá um desconto. É a 7ª aula hoje já. 4 não, então é o 5. 6 está aqui. 6 é divisor. 7 não é, 8, 9 está aqui. 9. 10, o 10 está aqui. 11, 12, 13, 14, 15 está aqui. 16, 17, 18 está aqui. Daí 19 é o 30, 45 e está ali na ordem. 30, 45 e 90. Esses são os divisores de 90. Agora eu vou achar os divisores de 75. Muito bem, o Enzo colocou na ordem lá para mim. Muito bem, Enzo. Eu acho que está certo, né, Enzo? Vamos achar os divisores de 75. 75 dá para dividir por 2? Não. Então eu vou dividir por 3. 75 dividido por 3 dá 25. 25 dá para dividir por 3? Não dá não. Então eu vou dividir pelo próximo número, que é o 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Acabou. Então 75 é uma coisa que 3 vezes 5, que dá 15. 15 vezes 5, 75. É isso aí. Vou achar agora os divisores. Lembrando, sempre o número 1 lá em cima. E faço uma bolinha em volta e começo. 1 vezes 3, 3. Não tem mais ninguém para multiplicar lá em cima. Faço um círculo aqui e começo a multiplicar todo mundo que está para cima. 5 vezes 1, 5, vírgula. 5 vezes 3, 15. Não tenho 15 ainda, então coloco aqui. Agora vou usar esse 5 aqui de baixo. Vou multiplicar todo mundo que está para cima. 5 vezes 1, 5. Já tenho ele aqui. 5 vezes 3, 15. Já tenho ele aqui. 5 vezes 5, 25. Está aqui. 5 vezes 15. Dá 75. Pronto. Que beleza. Esse era menos, hein? Então já achei eles aqui. Está aqui. Então vamos colocar ele aqui embaixo agora. Divisores de 75. Né? Então vamos lá. Divisores de 75. 1, o 3 e o 5 são os primeiros. 1, 3 e 5. Aí depois vem o 15. 15. O 25 e o 75. O 25 e o 75. Olhem aqui para mim e contem. Isso, Enzo. Muito bem. Agora olhem aqui para mim e contem. Qual é o maior que aparece nos dois? Qual é o maior que aparece nos dois? Conte para mim, enquanto isso eu vou achar aqui. Vou mostrar aquele outro método. Coloco 90 aqui, vírgula, 75 aqui. Vou fazer a fatoração dos dois ao mesmo tempo. Não, Enzo. Qual é o maior que aparece nos dois iguais? Isso, Igor.
O igual que aparece nos dois é o 15, ó. Ele aparece o 15 aqui e aparece o 15 aqui. Então, quem é o maior divisor comum? Então, as duas faixas, eu vou cortar pedaços em 15 em 15. É isso mesmo, Enzo. Agora você entendeu. Eu vou cortar os pedaços de 15 em 15. A faixa de 90 centímetros, as tiras de 90 centímetros, eu vou conseguir cortar quantos pedaços de 15? Ah, eu vou conseguir cortar 6 pedaços de 15, não é verdade? Porque 2 pedaços de 15 dá 30 centímetros. 4 pedaços de 15 vai dar 60 centímetros. 6 pedaços de 15 dá 90 centímetros. Então, a faixa, a tira que tem 90 centímetros, eu vou conseguir cortar 6 pedaços de 15 centímetros. E a peça que tem 75 centímetros, eu vou conseguir cortar 5 pedaços, tá bom? Eu vou apertar pause aqui, eu acho que eu vou tentar voltar a imagem, que vocês não estão conseguindo me enxergar mais, né? Só um minutinho. Continuando. Agora nós vamos fazer daquele outro método, que eu acho particularmente que eu acho mais fácil, tudo bem? Mas, que nem eu falei, fica a critério de vocês. Vou fazer a fatoração pelos números primos. Vou começar pelo 2. Ah, dá para dividir 90 pelo 2. 45. Então deu para dividir, coloca um risquinho embaixo. Tá? Aí o 75 dá para dividir por 2? Não. Copia ele. 75. Os dois números deu para dividir por 2? Não. Então não põe risquinho embaixo dele. 45 e 75. Um dos dois dá para dividir por 2? Não. Então eu vou passar para o próximo número primo, que é o 3. Ah, vai dar para dividir por 3. Então presta atenção. 45 dá para dividir por 3? Sim. 45 dividido por 3 dá 15. 75 dá para dividir por 3? Sim. 75 dividido por 3 dá 25. Os dois números deu para dividir por 3? Sim. Então coloca um risquinho embaixo dele, tá bom? Agora aqui. 15 ou 25 dá para dividir por 3? Sim. Ah, professor, mas é mais fácil dividir por 5. Não, você não pode pular. Você tem que dividir por 3 até quando der. 15 dá para dividir por 3. Então, 15 dividido por 3 é 5. Põe um risquinho embaixo dele. 25 não dá para dividir por 3. Então, você copia o 25. Tá bom? E agora... Nem o 25 e nem o 5 dá para dividir por 3. Ah, tá. Outra pergunta. O 15 e o 25 deu para dividir por 3 os dois? Não. Então não põe o risquinho embaixo dele. Agora o próximo aqui. 5 e 25 dá para dividir por 3 um deles? Nenhum deles. Então agora eu vou buscar o próximo número primo. É o 5. 5. 5 dá para dividir por 5? Sim. Põe o risquinho embaixo dele. 1. 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 dá? Sim. 25 dividido por 5 dá 5. Os dois deu para dividir por 5? Sim. Põe um risquinho embaixo dele. Tá bom. Agora continua. Um dos dois dá para dividir por 5? Sim. O número 5. 5 dá para 1 dá para dividir por 5? Não. Copia o número 1. 5 dá para dividir por 5? Sim. Faz o risquinho embaixo. 5 dividido por 5 dá 1. Os dois números foram divisíveis por 5? Não. Então parou aqui. Lembrando, agora que vem a parte importante. Faz um círculo aonde que tem um risquinho embaixo. Faz um círculo aonde tem um risquinho embaixo. Tira ele aqui fora. 3 e o 5. O que eu faço com eles? Multiplica. 3 vezes 5 dá 15. Achei a resposta. A mesma resposta que eu tinha achado aqui junto com vocês. Entenderam? Vamos apagar e subir a resposta oficial? Olha lá então. Resposta oficial. Encontramos divisores. O 15 é o maior divisor comum. Tá bom? Então ele fala ali, cabe a explicação do método da fatoração do MDC, que é o maior divisor comum. Mas já expliquei. Tá? Então vamos lá, atividade 6, 6.9, identifique as sentenças verdadeiras e falsas.
e falsas. Justifique as respostas. 50 é múltiplo de 5? O que vocês acham? Respondem no chat para mim. Bem ligeiros, por favor, porque senão não dá tempo de a gente terminar essa apostila hoje. Essa apostila não, essa sequência de atividades hoje. A apostila está muito longe de a gente terminar. Vocês acham que é verdadeiro? Sim? Muito bem. 50 é múltiplo de 5? Para a gente saber se é múltiplo de 5 é aquela história, né? Múltiplo é quando o 50 é resultado de 5 multiplicado por alguém, certo? 5 multiplicado por alguém dá resultado 50? Sim, se eu multiplicar 5 vezes 10, dá 50. Olha lá a resposta, então. Verdadeira, né? Pois 5 vezes 10 é igual a 50. Sendo assim, 50 é múltiplo de 5. Podemos levar em conta que 5 é divisor de 50, né? Multiplicação é contrário de divisão. Então, se 50 é múltiplo de 5, 5 é divisor de 50, tá bom? Próxima pergunta. 79 é divisível por 5? Verdadeiro ou falso? Coloca V para verdadeiro, F para falso. 79 é divisível por 5? A hora que eu dividir, vai dar resto 0 ou vai ter resto? Se você fizer na calculadora, se der com vírgula, quer dizer que não é divisível. E daí, o que vocês acham nessa aqui? F. Para ser divisível por 5... Muito bem, a maioria colocou F, né? Para ser divisível por 5, ele tem que terminar ou com 0 ou com 5, né? Porque na tabuada do 5, ou ele termina com 0 ou ele termina com 5, né? Então vamos subir a resposta? Porque pensa comigo, né? Se eu fizer lá, provavelmente vai sobrar 4, né? Então não vai ser. Olha lá, é falsa, pois a divisão de 79 por 5 não retorna uma resposta com 0, ou seja, ele retorna com casas decimais. Nesse caso, se você fizer na calculadora, vai dar 15,8. Observação, os números divisíveis por 5 têm seus algarismos terminados com 5 ou 0, tá bom? É uma coisa que é uma regra, né, na tabuada do 5. Ou ele termina com 5 ou ele termina com 0. Tudo bem? Próxima pergunta. 4 é divisor de 25? 4 é divisor de 25? Ou seja, o 25 dá para dividir por 4? Verdadeiro ou falso? Muito bem, choveu de falso ali, né? A afirmação é falsa, pois a divisão de 25 por 4 não retorna uma resposta com 0. Ou seja, retorna com casas decimais. Nesse caso, ele ia retornar 6 e ia restar 1. Mas se eu dividir na calculadora, vai dar 6,25. E 6,25 não é uma resposta exata. Então, 4 não é divisor de 25, tá bom? Acertaram mais uma, muito bem. 105 não é divisível por 8. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? 105 não é divisível por 8. Cuidado para não se confundir. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? 105 não é divisível por 8. Muito bem! Vocês responderam verdadeiro, né? Porque ao eu fazer na calculadora 105 dividido por 8, vai dar um número que não é divisível. E ele está afirmando que não é divisível. Então, a afirmação é verdadeira, pois 105 não é mesmo divisível por 8. Retorna uma resposta com... Não retorna uma resposta com 0. Ou seja, ele retorna com casas decimais. No caso, 13,125. Parabéns!
Eu mesmo, na hora que eu olhei aqui, eu pensei, não, tá errado esse negócio, né? Mas por quê? Porque eu vi e falei, não é divisível mesmo, mas eu estava errando. Então, cuidado, a leitura é muito importante. Essa afirmação é verdadeira, porque ela está falando que não é divisível, tá? Então, muito bem, parabéns para vocês, estão indo muito bem. Letra E, 144 não é múltiplo de 3. Ele está falando que não existe nenhum número que multiplicado por 3 que dá 144. E agora, será que é verdadeiro isso? Será que existe algum número multiplicado por 3 que dá 144? Um jeito de você tirar a prova é fazer isso aqui, ó. 144 e você tenta dividir por 3. Se der um número exato, quer dizer que aquilo ali é falso. Se, né? Quer dizer que existe sim um número. Vamos ver. Para chegar no 14, se eu fizer 3 vezes 4, vai dar 12, né? 3 vezes 4 dá 12. 4 que tira 2 dá 2. 1 que tira 1 dá 0. Abaixou 4. 3 vezes 8 vai dar 24. Então quer dizer que se eu fizer 3 vezes 48, 3 vezes 8, 24, subiu 2. 3 vezes 4, 12, com mais 2, 144. 3 vezes 48 dá 144. Quer dizer que essa afirmação é falsa. Muito bem, Igor. Essa afirmação é falsa, porque 144 é múltiplo sim. Esse não está errado. É múltiplo sim de 3. Olha lá, subiu a resposta. Tá? Vou apagar meus rabiscos. É falsa, pois a divisão de 144 por 3 retorna uma resposta com o resto zero. No caso, a resposta é 48. Sendo assim, 3 vezes 48 é igual a 144. Tornando assim 144 múltiplo de 3. Muito bem, né? Muito bem. Opa, demorou para chegar a resposta para mim aqui, turma. Desculpe, eu não tinha visto. É que ó, às vezes meu celular dá uma travadinha aqui. Agora chegou. Agora aqui. Atividade 7. É essa que eu queria chegar. Atividade 7. Desafio dos múltiplos. Ao redor de cada quadrado numerado existem 8 quadrados. Preencha cada um deles com um número menor que 100. Então, olha bem, nenhum número dentro daqueles quadrados pode ser maior do que 100. Então, se vocês estão com a apostila, vocês vão ver esse quadro quadrado. Você vai falar, mas professor, não é quadrado. Vira um pouco a cabeça assim, um pouquinho de lado, que vocês vão ver que é um quadrado, tá? Ele só não está no formato que vocês sempre costumam ver. Ele está virado um pouquinho, mas ele é um quadrado, tá bom? Com 8 quadradinhos. Cada um deles tem 8 quadradinhos. Eu vou rabiscar aqui só para vocês verem, tá? Cadê minha caneta? Ó, aqui tem um número, não tem? Certo? E aqui, ó, tem um quadrado com 8 quadradinhos dentro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem 8 quadradinhos, tá? Mesma coisa acontece aqui, ó. Parece uma pipa, verdade. Ó, aqui também tem outro 8 quadradinhos. Ó, o número 4 tem 1. Ô, professor, mas aqui já tinha, mas também tem 8 quadradinhos em volta dele. Mas o que eu gostaria que vocês percebessem é que alguns números vai se repetir em volta do outro, tá? Então, ó, esse aqui, por exemplo, ó, repetiu 2 vezes. Esse aqui já se repetiu 3 vezes. Na verdade, esse do meio vai se repetir 4 vezes. Então, presta bastante atenção. É proibido repetir números, tá? Ó, ele vai fazer um risco aqui, ó. Tá vendo? No número 2, ele tem esses números em volta do número 2, esses quadradinhos. Então, lá, preencha cada um deles
com múltiplos. Então eu tenho que colocar múltiplos de 2 aqui. Tem que colocar múltiplos de 2 aqui. Quem são os múltiplos de 2? Né? Ah, fala aí para mim no múltiplos de 2. Fala para mim o múltiplo de 2 aí. Fala aí no chat, por favor. Ah, 4. Ó, falaram 4. Vou pôr o 4 aqui, tá bom? Só para explicar o negócio. Parou. Calma. Só para explicar o negócio. Mas, repare o negócio aqui, ó. Do outro lado, eu tenho que colocar múltiplos de 3. Ô, professor, mas aqui, além de estar o múltiplo de 2, tem que ser múltiplo de 3 também. E o 4 é múltiplo de 3 também? Não é. O 4 não é múltiplo de 3. Então, aqui eu não posso pôr o número 4. Lascou tudo. Porque aqui tem que ser um número que seja múltiplo de 2 e múltiplo de 3. Então, não é só ir colocando, não. Ó, boa, Enzo. Então, eu posso pôr o 6 aqui, Enzo. Muito bem. Mas eu posso pôr o 6? Então, eu vou apagar aqui. Quer ver, Enzo? Gostei da sua ideia. Vou apagar aqui, ó, Enzo. Vou apagar aqui. E por que não pôr o 6 aqui, ó? Vou pôr o 6 aqui, quer ver? Gostei da sua ideia, vou pôr o 6 aqui. O 6 é múltiplo do 2 e do 3. Vou continuar. Ai, Enzo do céu. Aqui também tem que ser múltiplo do 4. Então, esse quadradinho que eu pus o 6 tem que ser múltiplo do 2, do 3 e do 4. E o 6 não é múltiplo do 4. Agora lascou tudo. Lascou tudo. Mas não para aí, Enzo. Ah, você achou uma boa, Enzo. Então eu posso pôr o 12. Vou apagar aqui e vou pôr o 12. Mas calma aí, Enzo. Também tem que ser múltiplo do 5 ali, Enzo do céu. Agora ficou muito difícil. Então, antes de eu começar a chutar tudo, eu vou olhar o quadro, certo? Esse quadro do meio é o mais complicado, porque aqui tem que ser múltiplo de 2, de 3, de 4 e de 5, tá? Esse daqui e esse daqui que eu acabei de fazer o pingo, tem que ser múltiplo de 3 e de 4. Esse daqui e esse daqui tem que ser múltiplo de 5 e de 4, tá? Esse daqui e esse daqui tem que ser múltiplo de 2 e de 5. Esse daqui e esse daqui tem que ser múltiplo de 2 e de 3. Aí esse daqui, esse daqui, esse aqui, só de 2. Esse daqui, esse daqui, esse aqui, só de 3. Esse daqui, esse daqui, esse aqui, só do 4. Esse daqui, esse daqui, esse aqui, só do 5. Agora que nós já entendemos, ficou mais fácil. O que eu vou fazer? Igor, Enzo, Giovana. Deixa eu falar o nome de todo mundo, que tem bastante aluno hoje. Enzo, Evelyn, Giovana, Igor, Júlia, o Jason, que fica, ele vai e volta, né? Que a internet dele está com problema. Vou apresentar para vocês os múltiplos de 2, 3, 4 e 5. Então vamos lá, vocês vão me ajudar. Quem é o primeiro número que eu vou pôr aqui? Tem que ser um múltiplo que tenha nos 4. E vamos pegar o menor deles. Quem é o múltiplo que tenha nos 4 e é o menor deles? Opa, o Enzo já respondeu. Mais alguém concorda com o Enzo? O Enzo, o Igor respondeu também. Não, o Igor não tinha respondido. A Júlia, Giovana. Então todo mundo concorda que é o 0? Vamos ver. Ah, eu já tinha pensado que era o 0 também. Nós vamos pegar todos os menores. Lembre, não pode ser maior que 100. Só que nós vamos fazer um desafio maior ainda que essa apostila deu para nós. Nós vamos pegar os menores números. Nós não vamos fazer menor que 100, não. Nós vamos fazer os menores números possíveis. Tá. Agora nós vamos preencher entre o 2 e o 3. Quem é o menor múltiplo que cabe entre o 2 e o 3? Que é igual entre o 2 e o 3? Eu acho que o Enzo já tinha contado já hoje. Quem que é o menor múltiplo que cabe entre o 2 e o 3? Olhem na linha do 2 e do 3. Quem é o menor que repete entre o 2 e o 3? Não posso usar mais o 0. O 0 já usei. Vou fazer o risquinho no 0 aqui. Ó. O 0 nós já usamos. Não podemos usar o 0. Quem é o menor número que aparece entre o 2 e o 3? Tem um número menor ainda que o 12, Enzo. Olha aqui. O 2 não aparece. O 6, Giovana. Muito bem. Olha lá.
O 6. O 6 aparece aqui e aqui, tá? Tem mais algum número? Se eu não me engano, agora eu vou procurar entre o 3 e o 4. Deixa eu ter uma certeza aqui só. Agora eu vou procurar o menor número entre o 3 e o 4. Quem é o menor número entre o 3 e o 4 que aparece nos dois? Entre o 3 e o 4. Olha aqui na linha do 3 e na linha do 4. Quem é o menor número que aparece nos dois? Muito bem, Giovanna e Enzo. É o 12. O 12 aparece aqui. Já vou riscar. Mas como eu vou riscar ele aqui, eu já tenho que riscar dos outros, que eu não vou poder usar nos outros também, né? Então já risquei. Olha lá, subiu o 12. Agora eu vou procurar o menor número que eu possa usar entre o 5 e o 4. Olha na linha do 5 e do 4, ou do 4 e do 5. Que é o menor número que aparece entre os dois? O 20. Muito bem, Enzo. O 20. O 20 aparece aqui. O 20 aparece em outro lugar? Aparece lá. Não vou poder usar mais, então já vou riscar. Subiu o 20. Agora eu vou procurar entre a linha dos múltiplos do 2 e do 5. Olha na linha do 2 e do 5. Qual é o número que aparece menor nos dois? Ele repete nos dois. Muito bem, Giovana. Eu vi sua resposta também do 20 lá agora. Na linha do 2 e do 5. Quem é o primeiro? Muito bem, Júlia e Giovana. Eu vi aqui resposta 10 das duas, né? Então as duas responderam 10. Vamos subir? É o 10. Muito bem. Já posso começar a preencher do 2, do 3 e do 4? Não, ainda tenho que preencher mais um múltiplo comum entre o 2 e o 3. É múltiplo comum que a gente chama. Entre o 2 e o 3. Procura mais um que repete nos dois. 2 e 3, que seja menor. Vamos pegar os menores. Nós combinamos que vamos tentar pegar os menores. Entre o 2 e o 3. Quem é o menor que aparece entre o 2 e o 3? 24, eu acho que tem menor ainda que o 24. Olha melhor. O 24 aparece, mas deve ter um menor ainda. Menor. Igor, tem um menor que o 30 também. O 24 é menor que o 30. Tem um menor ainda. 18, Júlia. Muito bem, ó. 18 aparece entre os dois. Vamos subir então? Subiu o 18. Só que daí eu tenho que riscar o 18 das outras listas. Não tem 18 nas outras listas. Então tá bom. Certo? Agora vamos procurar mais um múltiplo comum entre o 3 e o 4. Quem é o 3 e o 4 aqui que seria comum entre o 3 e o 4? Olha na linha do 3 e do 4. Linha do 3 e do 4, que aparece nos dois, que ele é menor. Agora sim, apareceu o 24, né, Enzo? Isso, Igor, 24, ó, aparece aqui e aparece aqui. Se eu tivesse usado o 24 lá já hoje, eu não poderia usar o 24 aqui agora, entendeu? Por isso que eu estou procurando os menores. Usei o 24 aqui e lá. Vou riscar o 24 lá de cima, que agora eu não vou poder usar mais, tá? Quem é o menor múltiplo comum agora entre o 2 e o 5? Entre o 2 e o 5, que aparece nos dois. No 2 e no 5. 40. Será que não tem outro que aparece antes, lá no 2 e no 5? O 20. O 20 já está arriscado. Já usamos o 20. O 30. O 30 aparece aqui e aparece aqui. Então, olha lá. Subiu. Opa! O 30. Era o 30 e eu comi de barriga ali. Ah, entre o 5 e o 4, né? Eu pulei o 5 e o 4. Desculpa. É verdade. Era o 40 mesmo. Estava certo o Enzo. Desculpe, Enzo. Era entre o 5 e o 4, era o 40. Eu pulei aqui, comi de barriga. Desculpe, perdão. Aí, agora respondendo aquele, entre o 2 e o 5 é o 30. Tá certinho. Professor que tá viajando na maionese aqui. Tá? Eu que me perdi aqui. Vou riscar o 30 que já usamos aqui também. Tranquilo.
Pronto, já fizemos aqui onde usava os múltiplos comuns. O 0 é múltiplo comum entre o 2, o 3, o 4 e o 5, certo? O 6 e o 18 é múltiplos comuns entre o 2 e o 3. O 12 e o 24 é múltiplos comuns entre o 3 e o 4. O 20 e o 40 é múltiplos comuns entre o 5 e o 4. O 10 e o 30 é múltiplos comuns entre o 2 e o 5. Agora nós vamos procurar múltiplos, os menores múltiplos entre o 2. Então vamos lá, os menores múltiplos do 2. O 2 já foi usado. Aonde, professor? Está aqui, ó, já estava aqui. Quem é o próximo múltiplo que nós vamos usar agora? Olha aí o menor que está aqui, que não foi usado ainda. Quem? O 8. Vamos riscar o 8. Temos que riscar o 8 das outras linhas também. Já risquei, tá? Quem é o próximo depois do 8? O 4. Ah, mas o 4 já vai ser usado lá. Já veio usado, né? Então eu tenho que riscar o 4. Vamos riscar o 4 aqui e aqui, tá? E agora, quem é o próximo depois do 4? O 10, mas o 10 já está riscado, então não posso usar, já foi usado. O 16, antes do 16 eu tenho um número que eu não usei ainda. Quem é o número que eu não usei ainda? O 14. É 14 ou é 14? Tanto faz, né? As duas maneiras é correta de falar. 14 ou 14. Depois do 14, tem mais algum 14 para eu riscar que eu não posso usar de novo? Não. Depois do 14 vem o 16. Pronto, já usei os múltiplos de 2. Agora eu vou preencher os múltiplos de 3. 3 já está sendo usado. Quem é o primeiro múltiplo de 3 que eu não usei ainda que eu posso usar lá? O menor. Quem é o primeiro múltiplo de 3 que eu não usei ainda? Olhe bem. Tá difícil de olhar, né? É o 9. Muito bem. Então eu vou usar o 9. Daí eu usei o 9. Quem é o próximo depois do 9? O 15. Muito bem. O 15 está aqui, ó. Vou usar o 15. Risquei o 15. Já vou riscar o 15 aqui de baixo, porque eu não vou poder usar ele depois. Olha lá, subiu o 15. Depois do 15, quem é? 21, Enzo. Muito bem, Enzo. Gostoso fazer essa atividade, né? Muito bem, Júlia. Agora parou, vocês já estão falando mais aí. Não pode mais. Já usei os múltiplos. Ah, o 21, né? Já usei os múltiplos. Acabou, já usei os múltiplos, tá? Agora nós vamos fazer quem? Os múltiplos de 4. O 4, eu já usei o 0, 4, o 8, o 12. Quem é o primeiro que eu não usei ainda? O 16. Então, olha lá. Opa, o 16 eu já tinha usado? Já tinha usado. Esqueci de riscar ele aqui. Eu tinha usado, esqueci de riscar. Então, o primeiro é o 28, tá? O 28 tá lá. Desculpa, eu tinha esquecido de riscar ele, tá? Então, vamos lá. Quem é o próximo? Depois do 28. 32. Muito bem, o Enzo já pegou a manha ali, né? Depois do 32, quem eu não usei ainda? 36. Pronto, já usei todos os múltiplos de 4. Agora faltam os múltiplos de 5. Quem são os múltiplos de 5 que eu ainda não usei? O 5 já foi usado, porque já veio escrito na apostila. Quem é o primeiro múltiplo que eu não usei ainda? Deixa eu ver se eu já não usei. Não usei mesmo. É o 25. Muito bem, Enzo. Depois do 25, o Enzo disse que é o 35. Eu não usei o 35 em nenhum outro lugar? Não, né? Porque o 35 não é múltiplo nem de 2, nem de 3 e nem de 4. Então lá, 35. Depois disso, quem é o próximo múltiplo? Muito bem, Júlia. Isso, Júlia. É o 45. Pronto, terminamos o desafio. Na verdade, né? Nós poderíamos lançar um desafio para o Estado, mudar na apostila lá e colocar assim, menor do que 50. Porque o maior número múltiplo que nós colocamos aqui foi quem? Foi o 45.
né? Então, 100 é muito. Achamos muito, não é verdade, turma? Achamos que o 100 é muito. Nosso número maior que nós usamos foi o 45, né? Por quê? Porque nós fizemos o capricho de começar do zero e ir pensando do menor para o maior, para usar todos os menores múltiplos em volta deles. Tudo bem? E deixo um recado para vocês agora, quer ver? Olha lá, essa é a resposta, certo? E terminamos a sequência de aprendizagem 1. Até que enfim conseguimos terminar a sequência de aprendizagem 1. Na sexta-feira, se Deus quiser, dá tudo certo, nós vamos começar a sequência de aprendizagem 2. Tudo bem? Então, muito obrigado para quem acompanhou a aula pelo YouTube até aqui. Muito obrigado aos meus alunos que assistiram a aula. Gostaria de mandar um abraço especial para eles. Enzo, Evelyn, Giovana, Jason, Júlia, Igor. Eu não lembro se teve mais algum que saiu antes da hora, mas muito obrigado pela participação ativa que vocês sempre estão tendo na minha aula. O Enzo, eu estou pegando no pé dele para ele vir sempre na aula e ele está se esforçando para vir. Você viu como o Enzo participa da aula? A Júlia, todos participam, mas o Enzo eu estou pedindo para ele participar mais porque ele sempre participou e ele estava apurado com o serviço AEDA dele lá e ele vai tentar, né, Enzo, participar mais. Tudo bem? Muito obrigado, até mais. Se vocês que estão acompanhando pelo YouTube não é inscrito ainda na aula, se inscrevam, por favor, compartilhem, comentem, curtam, dê o seu like aí. Tudo bem? Até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau.